Nos últimos anos, mais especificamente desde o governo do ex-presidente Bolsonaro, intensificou-se no Brasil o fenômeno do discurso do ódio, muitas vezes promovido pelo próprio ex-presidente e seus seguidores, facilitado pelo acesso a plataformas digitais de comunicação com forte impacto na sociedade brasileira, de tal forma que o ódio, para além de um sentimento negativo, tornou-se também uma lucrativa mercadoria a gerar capital econômico e também capital social e capital político. Na esteira do discurso de ódio, centenas de políticos foram eleitos nas últimas 3 eleições brasileiras. Outros tantos ditos influenciadores digitais se tornaram personalidades públicas a amealhar muito dinheiro com o discurso do ódio. Com o intuito de combater o discurso de ódio no país, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do governo Lula reuniu em um grupo de trabalho especialistas formado por integrantes do governo federal, da sociedade civil, estudiosos, influenciadores digitais e pesquisadores para estudarem as causas e consequências do discurso de ódio e propor alternativas para sua superação. Dentre outras conclusões, o grupo de trabalho identificou 11 principais manifestações de ódio e extremismo a serem combatidas. São elas: misoginia e a violência contra as mulheres, racismo contra pessoas negras e indígenas, ódio e violência contra a população LGBTQIA+, xenofobia e violência contra estrangeiros e nacionais da região Norte e da região Nordeste, ódio e violência contra as pessoas e comunidades pobres, intolerância, ódio e violência contra as comunidades e pessoas religiosas e não religiosas, capacitismo e violência contra as pessoas com deficiências, grupos geracionais mais vulneráveis ao contágio do extremismo, como jovens e pessoas idosas, atos extremistas contra as escolas, instituições de ensino e docentes e a violência decorrente do discurso de ódio. O ódio e a violência extremista contra as instituições e profissionais da imprensa, ciência e a violência política, neonazismo e atos extremistas contra a democracia no Brasil. Sobre a violência política e atos extremistas contra a democracia, o grupo de trabalho concluiu que a ação violenta no campo da política utiliza o discurso de ódio como forma de hostilizar adversários e arregimentar apoiadores, inclusive para promover atos extremistas e terroristas contra a democracia, por exemplo, como ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023. O fortalecimento do neonazismo é uma das faces do discurso do ódio presente na atualidade brasileira. Existe contínuas e crescentes denúncias de conteúdo nazistas na internet, registrada pela SafetyNet e pelo relatório do Observatório Judaico dos Direitos Humanos. Além disso, o fenômeno foi denunciado de forma exaustiva pela antropóloga Adriana Abreu Magalhães Dias, que durante 15 anos de pesquisas em sites, blogs, fóruns de comunidade neonazista na internet e em documentos físicos, buscou descrever como os extremistas de direita agem e cultivam o ódio no Brasil e no mundo. A pesquisadora identificou que os movimentos de extrema-direita e neonazistas tornaram-se cada vez mais expressivos a partir do discurso sobre a ameaça de genocídio branco. Esses movimentos defendem que todos os indivíduos e grupos que estão ameaçando as posições de privilégio das pessoas brancas devem ser exterminadas. É por meio dessa justa posição de discriminações que as práticas neonazistas e fascistas operam por estratégias de poder que movimentam emoções e contágios, engendrando comunidades entre pessoas que odeiam e estabelecendo vínculos com outras que compactuam dessa postura. Seja nos ambientes escolares, como nos ambientes virtuais, há espaços sociais construídos para a possibilidade de odiar o outro, odiar o diferente, nas quais compartilha-se uma linguagem e uma gramática que procura tornar legítimo o falar sobre odiar e a construção de representações políticas a partir desses discursos. Os utilizadores do discurso de ódio dominam os meios digitais e têm conseguido mobilizar sentimentos em torno de suas pautas por meio de diversas estratégias, dentre as quais criação de conteúdos por superdimensiadores que despertam o sentimento de ódio na audiência, utilização do sarcasmo humilhante e do deboche para propagar estigmas, estereótipos e discriminações. Criações de notícias falsas, as chamadas fake news, que são idealizadas com propósitos específicos e por agentes, por pessoas conscientes da falsidade da informação. E por último, postagens de conteúdo
voltado para gerar contágio de emoções negativas, com potencial de iniciar tempestade de indignação contra um alvo específico. Verificou-se que este problema piora em períodos eleitorais, onde aumenta-se as denúncias relacionadas a discurso de ódio na internet, especificamente nas redes sociais, pois a utilização do discurso de ódio como meio eficaz para crescimento de capital político. E isto ocorre também com a complacência das plataformas digitais com grupos que se valem do discurso de ódio, da violência política e estimula atos extremistas contra a democracia. Por outro lado, há também a ineficiência do Poder Judiciário e, sobretudo, da Justiça Eleitoral em coibir o uso da violência política e do discurso de ódio. Por ocasião da apresentação do relatório, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, afirmou, abre aspas, o ódio não é apenas um modo de expressar sentimentos. O ódio é uma mercadoria no sentido mais específico do termo, como aprendemos desde o século XIX. Vira fonte de lucro de empresas que inclusive administram as redes sociais. Vira forma de popularidade e existência de pessoas sem escrúpulos. O ódio engaja e isso é fundamental para o que chamamos de economia da atenção. Fecha aspas para Silvio Almeida. Olha, viver em um mundo melhor, mais humano, é possível. É possível. Mas não é responsabilidade apenas das instituições do Estado. Construir esse mundo é dever de todos nós, de cada uma e de cada um de nós.